Vamos ver nesse vídeo como a gente pode manipular o osciloscópio de forma a observar alguns sinais na tela. Essencialmente, o que o osciloscópio faz é associar um voltímetro a um monitor, a uma televisão. Isso nos permite, por exemplo, ver sinais como esse aqui. Então repara que a ideia do osciloscópio é observar esses tipos de sinais. Aqui nós temos dois colocados aqui na tela, um que dá para perceber que é um sinal senoidal e um outro que é um sinal que a gente chama de uma onda triangular. Então o que o osciloscópio me permite é ver a amplitude do sinal, o tempo entre dois picos, ou seja, o período, e daí calculamos a frequência e a forma do sinal. Então ele vai mais além do que o nosso multímetro convencional, que só nos fornece a amplitude do sinal. Vamos ver como funciona esse instrumento e eu vou focalizar apenas naquele primeiro sinal senoidal. Então vamos olhar um pouco desse painel e ver o que ele contém. Ele contém aqui dois canais, ou seja, são dois sinais que podem entrar, um por aqui, outro por aqui. Que sinal que é esse? É o sinal essencialmente que vem de um circuito. Então nós vamos usar esse tipo de cabo coaxial com esse conector BNC, que no nosso laboratório nós vamos adaptar a outra ponta a esses dois pinos. Regra geral, o pino vermelho vai ser o nosso sinal e esse pino preto, inclusive ele costuma ser mais comprido, vai ser a nossa referência. Então o cabo coaxial que a gente vai usar, a gente tem que entender que ele tem duas partes, essencialmente um sinal, um pino central por onde passa o sinal e uma malha externa por onde vai passar a nossa referência. Então esse é o tipo de cabo coaxial com os conectores ou BNC ou o nosso conector banana que nós vamos usar aqui no laboratório. Então aqui nesse exemplo eu tenho no canal 1 conectado a uma fonte que me produz um sinal senoidal. E eu também tenho no canal 2 uma outra fonte que me produz um sinal triangular. Então vamos observar primeiro o primeiro senoidal. Bom, esse osciloscópio tem dois canais, canais 1 e 2. São os dois canais do modo vertical. Eles controlam essencialmente quantos volts você tem por divisão nessa escala. Tá? E nós vamos ter depois um canal horizontal que me controla quanto tempo você tem entre um quadrado e outro, uma marcação e outra na tela. Então vamos ver o canal vertical. Repara que ele tem aqui um seletor que me permite variar o fundo de escala. Então, cada posição dessa, repara, eu consigo ver o sinal com maior ou menor, vamos dizer, amplitude. Então, nesse caso em particular, cada um desses quadrados corresponde a 5 volts. Nesse aqui, cada quadrado corresponde a 2 volts. Se a gente observar com mais calma, repara que nesse eixo vertical nós temos em cada quadrado 5 outras divisões, que nos permite ler com um pouco mais de resolução. Para que esses valores de fundo de escala tenham validade, eu preciso colocar o meu seletor na posição calibrada. Então, se você reparar, virando totalmente aqui no sentido horário, ele vai fazer um clique. Vamos ver se a gente consegue escutar. Pronto, uma vez na posição calibrado, eu posso confiar nessa escala, porque se eu tiro essa posição, repara o sinal, eu consigo variar o sinal que está na tela, porém eu perco a informação de quantos volts corresponde a cada quadradinho desse. Então repara que esse aqui é o nosso medidor de volts por divisão, nosso fundo de escala. E se eu puxar esse botão central, o sinal aumenta em 5 vezes. Então eu tenho uma espécie de zoom aqui no sinal. Esse sinal eu posso mover na tela com esse botão posição. Então eu posso colocá-lo mais abaixo ou mais acima da tela, conforme for conveniente. Bom, se eu quiser centrar aqui, eu tenho que ou adivinhar ou fazer o seguinte. Repara, eu tenho esse seletor aqui que eu posso colocar no modo GND. Se eu coloco no modo ground,
ele anula o sinal que entra aqui. Então o que acontece? Eu posso colocar esse sinal exatamente no 0 e depois liberar. Então eu sei agora o sinal está simétrico. Quanto que vale? Eu posso ler quantos quadrados eu tenho na posição vertical e multiplicar pelo fundo de escala. Com esse controlador central aqui, eu posso observar só o canal 1 aqui na tela, só o canal 2, ambos, que fica essa confusão, mas lembra que eu poderia colocar o canal 1 um pouquinho mais acima e o canal 2 um pouco mais abaixo e observar os dois simultaneamente. Ou simplesmente fazer uma adição, alguma operação aqui entre eles. Então repara, para que servem dois canais? Essencialmente a gente coloca no canal 1 o sinal de entrada no circuito, por exemplo, o sinal que vem da fonte, e o canal 2 nós vamos monitorar o sinal sobre um resistor, um capacitor, um diodo, algum outro componente ou parte do circuito. Então a gente compara a entrada com a saída, o circuito da forma como a corrente, como a tensão como entrou no circuito e como ela foi alterada após passar por algum componente. Então, os canais verticais permitem variar o fundo de escala na vertical, no eixo de voltagem. Mas eu também tenho o eixo aqui de tempo e eu controlo pelo canal horizontal. Então, esse botão me permite alterar quanto tempo o sinal caminha entre um quadrado desse e outro. Então, eu posso aumentar essa escala. Então, aqui, por exemplo, eu digo que um quadradinho desse o sinal entre esse ponto e esse ponto é da ordem de 20 microsegundos. Eu posso então variar essa escala e alargar ou afinar esse sinal. Então repare que eu tenho esse botão que me controla essa fase de tempo e esse aqui, se eu puxar, eu consigo fazer um ajuste mais fino do sinal. Porém, eu perco qual que é o valor numérico de uma dessas divisões. Então, eu já não sei quantos milissegundos ou microsegundos o sinal demora para vir de um ponto até outro ponto. E esse botão aqui sempre me permite, se eu puxo, dar um zoom no sinal, ou se eu aperto e giro, eu consigo deslocar o sinal para um lado ou para o outro. Então, eu posso, por exemplo, centralizar o sinal exatamente aqui em cima, baixar esse sinal na linha vertical, e eu vou ler que a altura desse sinal, que está ligado então à amplitude, ou de pico a pico, é de 2,7 quadrados. Cada quadrado vale, lendo aqui na escala, 5 volts. Então aqui eu tenho 5 vezes 2,7 volts de pico a pico. Se eu quiser ler o período, então eu vou voltar só ao canal 1, para a gente focalizar melhor, e eu vou colocar, por exemplo, esse sinal bem aqui no início, na origem desse eixo. E eu posso contar que um período tem 2,4 vezes esse fundo de escala, que nesse caso é 50 microsegundos. Então ele tem 2,4 vezes 50 microsegundos de período. A frequência desse sinal é 1 sobre o período. O osciloscópio também tem mais um conjunto aqui de sinais, que é o chamado trigger ou gatilho, que vai falar em qual o momento correto para o sinal aparecer na tela. Nós vamos subutilizar essas funções, sempre mantendo ele no modo automático e pressionando essa tecla alternado para que a gente possa ver os dois sinais de maneira estável. Repara que se eu tiro o sinal do canal 2 não fica estável. Nós vamos definir que o sinal mais importante para definir a estabilidade na tela é o do canal 1. Então vamos colocar em fonte no canal 1 esse acoplamento aqui no modo AC, o slope positivo. Essa vai ser a nossa configuração para trabalhar com o osciloscópio. É importante também que essa chave aqui esteja mais, vamos dizer, centralizado e esse botão cinza travado na posição lock aqui. Então essa vai ser a nossa configuração padrão para trabalhar com o osciloscópio.
Então eu volto a lembrar que nós estamos, vamos dizer, subutilizando algumas funções do osciloscópio. Eu quero, nesse vídeo, simplesmente focalizar na questão da medição de volts em função do tempo, tá? Sem me preocupar com detalhes, se a curva vai começar na decrescente ou na crescente, qual que vai ser o valor crítico para ele começar ou não. Então, todos esses controles nós não vamos utilizar. Tá? Outros botões interessantes são esses de intensidade, que me permite variar aqui a intensidade do sinal, em função da luminosidade pode ser importante, ou também o foco, quando a gente quer focalizar o sinal de maneira mais clara. Um comentário importante deve ser feito a respeito desse botão aqui que controla o AC, Ground ou DC. Esses nomes AC e DC podem enganar um pouquinho a gente. Como que ele funciona? Essencialmente aqui tem um diagrama que vai nos esclarecer. Vamos supor que eu tenho um sinal oscilatório, porém o zero dele está aqui embaixo, ou seja, ele oscila em torno de um certo valor, vou chutar 5 volts. Então ele vai até, por exemplo, 8 volts e depois cai para 2 volts. Se eu coloco esse sinal que oscila com uma linha aqui de simetria acima, diferente de zero, pelo modo AC, esse sinal ele vai passar por um capacitor. E o que nós vamos ver é só o modo oscilatório sem esse deslocamento em relação à linha de base. Então ele vai pegar esse sinal e vai trazê-lo como esse eixo aqui de simetria para a posição zero. Se eu coloco ele na posição DC, o sinal entra direto, sem nenhum filtro. Então, é o sinal, vamos chamar assim, puro, direto, sem nenhuma interferência ou filtro devido a um capacitor que tem aqui pelo modo AC. E se eu coloco na posição ground, como nós vimos, o sinal simplesmente ele não entra.